Olá, seja bem-vindo à segunda temporada do podcast Saúde Business, em parceria com a FEOSP, a Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo. Eu sou Amanda Gonçalves, curadora de conteúdo do Saúde Business, e se você ainda não conhece a gente, nós somos um portal de notícias especializado no setor da saúde, com foco em gestão, e também somos o canal oficial dos eventos Hospitalar, Healthcare Innovation Show e Saúde Business Forum. As Santas Casas e hospitais filantrópicos são pilares do atendimento no SUS, mas convivem há décadas com um cenário de subfinanciamento, endividamento crescente e dificuldades de gestão. Nos últimos anos, o instrumento, antes associado ao setor privado, passou a ganhar espaço nesse contexto, que é a recuperação judicial. Existe hoje uma Lei 11.101 de 2025, que preconiza a recuperação judicial para empresas que distribuem lucro, né? E as Santas Casas e hospitais filantrópicos, elas não estão contempladas nessa lei. Mas existe um projeto de lei que está em tramitação no Congresso que vai propor uma atualização dessa regulamentação. E para a gente entender melhor esse assunto que é tão novo, eu estou aqui com Rodrigo Perego, advogado especialista em direito público. Rodrigo, muito obrigada pela presença, seja bem-vindo. Obrigado, agradeço a oportunidade. Pra gente... Vou deixar você explicar, que você é do direito e vai saber explicar melhor do que eu. Como surgiu essa alternativa de dar esse recurso para esse tipo de instituição e o que envolve essa recuperação judicial? Veja só, há um bom tempo nós acompanhamos a realidade das Santas Casas, né, de todo o país, né, há mais de 15 anos, e nós verificamos, né, que as entidades ela tinha algo em comum, que era a situação financeira. Então, a grande maioria das entidades com um poder econômico reduzido, com grande endividamento, contas do passado se avolumando, porque a operação do SUS muitas vezes não paga, obviamente, a atividade administrada, e por conta disso, além de ter que honrar com as contas do presente, ela tinha que dar conta de honrar as contas vencidas do passado. Então, esse instrumento que você mencionou, que é a Lei 11.101 de 2005, ela prevê para entidades e empresas que visam lucro, né? E nós perguntamos por que não podemos também apoiar essas entidades de saúde que estão com um grande endividamento, né, que estão à beira aí de talvez entregar gestão para o Estado ou para o município, porque elas não podem se valer da mesma lei que ajuda a essas empresas que visam lucro, com fins lucrativos, se soerguer também. Então, como você disse, teve um caso inicial no Rio Grande do Sul, nós analisamos casos semelhantes a esse no estado de São Paulo, que é o foco da nossa atuação no nosso escritório, e verificamos que haviam grandes entidades com grande número de leitos, né, com impacto social relevante, mas que estavam com a sua operação estrangulada por não ter fôlego para poder avançar na operação. Então, contas atrasadas, né? Então, nós conseguimos traçar uma estratégia jurídica, propusemos isso em juízo, né? Entramos com ação judicial, e felizmente os casos em que nós conseguimos conduzir, houve deferimento, né, da RJ, da recuperação judicial, e quando se instaura, obviamente, o stay period, né, que todas as entidades que começam a fazer parte da RJ, elas ficam blindadas de qualquer tipo de constrição, penhora, justamente para que elas possam utilizar sua receita para honrar as dívidas do presente, né? E, obviamente, as contas do passado ficarão a cargo da RJ na apresentação do plano de credores e aí sim assembleia e homologação. Rodrigo, você comentou aqui nos bastidores que existe um projeto de lei em tramitação no Congresso, o projeto de lei 6.455, que propõe uma atualização, um apêndice nessa lei de 2005. Eu queria que você explicasse para a gente, numa linguagem acessível, né? Não no seu juridiquês que você está acostumado,
Quais são os critérios para que a Santa Casa, o Hospital Beneficente, esteja, digamos, elegível para fazer um processo de recuperação judicial? Primeiramente, é importante destacar que já há uma maturidade do Congresso Nacional, do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, Senado Federal, de que algo precisa ser feito. As entidades filantrópicas, que é o longa-manos do Estado, que, em nome próprio, presta serviço público, elas precisam se recuperar financeiramente e economicamente. Então, não por acaso, né, um parlamentar propôs esse projeto de lei, esse PL, para incluir também as entidades sem fins lucrativas, tanto na esfera da saúde, também na questão educacional, fundações educacionais, que possam, em caso de insolvência, se valer da lei de recuperação judicial. Isso, como eu falei, mostra uma maturidade do Congresso, né, uma reflexão importante do Congresso para que isso possa avançar. Veja só, eu costumo dizer, você me perguntou quais requisitos a entidade precisa ter para se valer da RJ. E eu te respondo isso de uma outra forma. Tá? A RJ ela é a última ratio, é um termo latim que é a última saída. Tá? É a última cartada que uma empresa ela pode tomar para tentar se soerguer e se manutenir enquanto empresa, enquanto companhia. Eu vejo que a RJ ela é um remédio, entre aspas, né, para algumas entidades. Outras entidades, existem outros meios menos invasivos, digamos assim, para que elas possam se recuperar financeiramente e economicamente. Mas as entidades com grande volume de atendimento, com grande endividamento, né, uma cifra assim, exponencial, a RJ é um encaminhamento cabível, assim, né, que coaduna, obviamente, com a situação. Então, te respondendo agora, no ponto é que entidades com grande endividamento, sabe, com muitas penhoras, seja de dívidas trabalhistas, fiscais, ou com execuções cíveis que bloqueiam as contas da entidade semanalmente, diariamente, essa é uma entidade que está à beira de uma insolvência porque ela não consegue utilizar a receita para se manter e investir nela própria. Ela tem que, a todo momento, utilizar esses recursos para pagar esses pequenos incêndios. Tá? E pensando nas entidades filantrópicas, são entidades que dependem de recursos públicos. Eu imagino que isso deve gerar alguns desafios jurídicos. Sim. Isso, de fato, acontece? Quais são esses desafios? Veja só, antes do desafio jurídico, eu vejo o seguinte, que a entidade que se vale desse caminho para se recuperar, muitas vezes assim, ela vai no parlamentar buscar um apoio, vai no executivo buscar um apoio e às vezes esse apoio ele não vem no tempo que é necessário. E então, quando ela tem essa iniciativa de propor uma RJ, ela dá um recado ao parlamentar, ao executivo: olha, estou tentando me recuperar, estou tentando de uma forma legal sanar as minhas dores aqui, as minhas pendências e as minhas dívidas. Então, esse é um recado positivo porque aquele recurso de custeio, que um exemplo que eu te dei aqui no bastidor, de que o envio de 10 bilhões de reais para pagamento, para custeio da saúde, na verdade, esses 10 milhões deveriam ser destinados, versados para atender eminentemente as obrigações da saúde. Mas boa parte desse recurso, num caso de insolvência, ele é usado para pagar juros de banco, para pagar encargos trabalhistas, que desvirtua da finalidade precípua da indicação dos 10 milhões de reais. Então, quando eu entro numa RJ, eu consigo o quê? Estabilizar esse passivo, organizar esse passivo, criar prazo de pagamento, deságios para cumprimento dos valores, e aí sim, aqueles 10 milhões de reais serão vertidos especificamente para a causa da saúde, que é o investimento em saúde. Né? Então, eu vejo dessa forma que é um recado importante para o parlamento. Enfim. Certo. E aí eu queria saber, existe alguma consequência nos contratos que a entidade tem com o SUS, com algum plano de saúde, com fornecedores? Gera algum tipo de implicação? Sim. Olha, pode até causar um certo desgaste, mas é um setor
tão singular, a causa é tão maior do que a entidade, eu digo que a saúde não é para amanhã, é para ontem. Né? Então, assim, é um trabalho essencial. Né? Não há como você fechar uma Santa Casa, uma entidade. Então, há uma visão diferente. Não dá para comparar uma RJ de uma loja de departamento com uma RJ de um hospital. Eu estou lidando com vidas aqui. Aqui eu estou lidando com mercadorias, com fornecedores. Aqui é o bem da vida que eu estou cuidando. Aqui é o direito fundamental à saúde previsto na Constituição Federal. Então, eu vejo o seguinte, que em casos como de RJ, o que mais se visa resguardar é o atendimento à saúde. Então, por mais que haja um desgaste, como, por exemplo, já tivemos aí companhia de energia elétrica que está com crédito para poder cobrar da entidade, ela vai negociar sua dívida com a entidade, mas continuará, obviamente, fornecendo energia. Companhia também de água, concessionária de água, abastecimento, também, a despeito de ter um passivo volumoso com a entidade, ela não pode se negar a seguir fornecendo a água para a entidade. Enfim, porque é um serviço essencial à saúde e à manutenção da atividade hospitalar. Tá. Existe algum risco da entidade desassistir a população durante esse processo que demora anos, né? Não. Assim, pelo contrário, isso é um recado para poder assistir. Assistir melhor. Para poder atender em menor escala. Né? Veja só, o recado é muito forte, porque existe uma falta de conhecimento do público geral, que é o seguinte: agora vai quebrar a Santa Casa, agora vai falir, entrou em falência. Quando a gente ouve recuperação judicial, a gente, no grosso modo, no mercado, a gente acaba pensando nisso. Isso. Mas assim, veja só, o nome já fala, recuperação judicial. Eu não estou fechando as portas aqui e não vou mais atender a população. Pelo contrário, olha, a população, como toda empresa está suscetível a passar, há aqui um desafio financeiro. Não estamos conseguindo honrar pontualmente para que não interrompamos o atendimento à saúde. Eu preciso tomar um remédio que é RJ. E esse remédio é amargo, não só para a entidade, como para todos os envolvidos. Mas é um recado que daqui a pouco tempo nós estaremos prontos, mais fortalecidos, mais aptos para poder atender a população na demanda que ela precisa. Porque a gente vê, e eu brinco, né, a realidade é a mesma, só muda o endereço e o provedor. E infelizmente é isso. Até aqui um discurso, se me permite essa parte aqui, é o longa-manos do Estado. Essa figura da entidade, ela tinha que ser a primeira beneficiada. Né? E grande parte do esteio delas de recurso é proveniente de emenda parlamentar, de custeio ou não. Então, tem também essa questão isonômica. Tem entidades com muitos leitos que recebem parcos recursos, entidades com poucos leitos que recebem mais recursos. Isso é uma situação que eu não quero entrar, mas assim, se houvesse uma isonomia de receita, de indicação de recursos públicos, de algo mais orgânico, certamente as entidades elas não chegariam numa situação de insolvência. Mas, felizmente, há um caminho. Não é, e o caminho que muitos já pensaram em fazer é entregar para o Estado essa gestão. Então, mas antes de entregar para o Estado, por que não tentar dessa forma? Né? Então, o último caso agora que, se me permite aqui mencionar, é uma entidade que está de São Paulo, que contempla na sua macro-região 40 municípios e impacta 1 milhão de habitantes, que esses atendimentos estão garantidos a essas entidades. Por quê? Porque a entidade hoje está mais forte, mais fortalecida e conseguiu organizar aquele problema lá atrás, que era o passivo, que estava estrangulando, estava sufocando a operação da entidade. Essa é a Santa Casa de Araçatuba? Exatamente isso. Era justamente a pergunta que eu ia fazer. Eu queria saber se você poderia... Sei que são dados sensíveis, mas se você puder dar uma estimativa de... Ou fazer um paralelo. Qual era o cenário que você encontrou no momento que você foi prestar essa assessoria? Né? E quais os resultados ela já conseguiu conquistar com a recuperação judicial? Certo, não vou incorrer aqui em quebra de sigilo profissional, ético, né? Esse aqui é um assunto que já foi publicado em diversos meios de comunicação, televisivo, digital, mídia escrita.
Então, nesse ponto, é um caso importante por conta dessas métricas que eu te passei. Essa Santa Casa hoje possui 340 leitos, né? É uma entidade que impacta 1 milhão de pessoas na macro-região, né? Sem a existência dela, não há saúde na região. Uhum. Então, quando nós tivemos acesso, né, à situação financeira e econômica da entidade, nós identificamos que o único caminho, de fato, era para sorgimento, para recuperação financeira e econômica, seria o caminho da RJ. E assim houve um convencimento. Obviamente é uma medida, como eu disse no começo, impopular. Poucos entendem, depois aos poucos vão aderindo à ideia, e quando vê que o resultado final ele é favorável, aí obviamente há a maturidade de todos. Então, nesse caso, nós propusemos a demanda em idos de junho de 24, né? Nós despachamos com o juiz naquele momento, ele entendeu a sensibilidade do caso, né? O caso sensível, deferiu a recuperação judicial, e naquele momento haviam vários bloqueios judiciais, né? Por conta de dívidas do passado, né? Então, isso foi, obviamente, suspenso por conta do início do stay period. Stay period é o momento em que, pós o deferimento da RJ, ela possibilita que a entidade fique blindada, imune a eventuais penhoras da conta corrente. Então, assim aconteceu. Após mais ou menos um ano e meio, nós apresentamos o plano de recuperação judicial. A Assembleia Geral de Credores conjuntamente votou esse plano de recuperação. Houve a aprovação em Assembleia, ou seja, os credores se convenceram que teriam que perder um pouco do seu crédito, mas para a manutenção dos empregos, para a manutenção da aplicação da saúde, e assim votaram favoravelmente a aprovação em Assembleia. Ato contínuo, essa aprovação foi encaminhada ao juízo processante da RJ, e assim ele homologou o plano de recuperação. Então, a Santa Casa, naquele momento, amealhava um passivo de 150 milhões de reais, 150 milhões de reais, e chegamos a um passivo de 70% de deságio, ou seja, ela pagará 30% desse valor em 20 anos, né, em quase 20 anos. Então, é uma dívida, uma senhora dívida, que ela conseguiu agora organizar ao longo do pagamento de 20 anos, e esses recursos que estão sendo destinados agora, que estão recebendo por meio de recursos de custeio, até da produtividade mesmo da entidade, não será utilizado para pagamento de contas do passado. Será, obviamente, recursos que visam que é o investimento para pensar e executar o futuro em favor de quem utiliza esse serviço público. Rodrigo, você ressaltou que a recuperação judicial é um último recurso, é a bala de prata. Não é para todos, né? Existem critérios a serem analisados, mas ela não resolve um problema estrutural daquela entidade, mas ela dá um fôlego temporário para ela. Estou certa ou não? Está certa, e assim, é importante, a gente está aqui falando só de RJ, mas Sim, é importante também, e quando a gente reúne com o cliente, né, com a entidade, a gente deixa isso muito bem claro. Não será possível salvar a lavoura só com a RJ. É preciso criar episódios de receita, dinheiro novo na mesa, sabe? Aumentar a produtividade. O Estado de São Paulo é um estado que vê com um olhar diferente as entidades. Tem a tabela SUS paulista, que não deixa a gente mentir, que remunera muito mais do que a União e remunera muito mais do que outros estados. Há uma consciência do Estado de São Paulo em relação a isso. Então, é importante criar esse episódio de receita, porque ao mesmo tempo que eu consigo estancar esse problema aqui, eu estou conseguindo gerar caixa, gerar receita, e aí eu consigo, obviamente, me manter, pagar as contas do passado e pensar, obviamente, o presente. Então, concomitantemente a isso, a RJ, eu preciso também incutir uma aba de encaminhamentos de aumento de faturamento. É importantíssimo que tenha essas duas vertentes caminhando paralelamente a isso. E vou dar um passinho atrás. O que você orienta, o que você recomenda para que não chegue à recuperação judicial, do ponto de vista da gestão daquela entidade? Veja só,
Sua pergunta é um pouco difícil de responder, mas eu vou tentar explicar porque é difícil de responder. Sim. São dívidas de décadas. Então, aquela ideia lá de 1990 ou início do ano 2000, uma ideia errada, e aí passa-se o bastão para várias gestões, né? Então, ela pode reverberar no dia de hoje. Então, é uma ideia, um reflexo de médio e longo prazo. Então, mas eu posso responder para quem está no início de uma operação hoje, né? De uma entidade aí, nova, com certificações novas, né? Obviamente, buscar uma relação muito forte com o Congresso Nacional, com os parlamentares, certo? Buscar linhas de financiamento mais atrativas à entidade, né? Com o menor juro possível, porque hoje muitas entidades são financiadas, as suas operações, por bancos. Os bancos renovam a cada 2 anos, mas sim, você não pode usar isso como meio de negócio, como forma de negócio, né? Modelo de negócio. Então, o que eu oriento ao gestor hoje é ter, primeiramente, né, poder exprimir o máximo da produtividade da entidade, tá? O atendimento ao SUS, ele é brilhante, é um programa que não existe outro no mundo, é o único, o SUS é um case único no mundo, né? Mas ele, infelizmente, ele não remunera de forma condigna com a operação. Então, não viver só do SUS. Eu sei que é forte isso que eu estou falando, mas é uma visão, enfim, estratégica. Diversificar, né? As suas linhas de receita. Tá? Buscar uma boa relação com o Congresso Nacional. Ter uma austeridade nas contas de gastos, né? E buscar sempre, obviamente, avançar. A medicina está aí, né? Muito, muito avançado. Né? Só uma curiosidade, o que você definiria como uma boa relação com o Congresso Nacional? Olha, só perguntas aqui fáceis de responder. Vamos lá. Eu sou do Paraná, sou de Maringá, no Paraná, estou em Brasília há 15 anos. É imprescindível que a entidade, porque a entidade filantrópica, ela depende também de recursos públicos, certo? Sim. Recursos públicos tem na esfera municipal, na esfera estadual e, sobretudo, na esfera federal. Se eu não hastear a minha bandeira em Brasília, o que é hastear a bandeira em Brasília? Falar, olha, eu sou da Santa Casa, do município tal, a minha causa é essa, eu tenho ali algumas especialidades, eu tenho internato ali, eu tenho que apresentar para a bancada do meu estado quais são as minhas valências enquanto entidade, mostrar de fato a atividade na métrica, porque aí sim, sabe, eu fujo do apadrinhamento político, eu vou para a técnica, eu vou para os números, quantas vidas estou salvando, quantas crianças eu estou conseguindo cuidar. Então, se você tiver essa rotina de ir a Brasília periodicamente e fincar sua bandeira ali, e cada vez que for você hastear e falar sobre ela, tecnicamente, essa é uma forma de você entrar pela porta da frente do Congresso e também sair. Estou ali há 15 anos, posso dizer isso de carteirinha, né? Política pública é para ser executada. Política pública, na ideia, é uma ideia. Política pública ela tem que ser executada. E, não por acaso, a 50% da rubrica da Esplanada, a maior rubrica da Esplanada é em saúde. Então, nós vivemos... o problema não é a falta de recurso. É a existência de recurso, mas sem critério para utilizar. Muitos falam, não tem recurso. Tem muito recurso. Há uma lei que obriga o repasse da saúde. Só que o que nós vivemos é um problema de ter muito recurso, mas ter poucos critérios para poder versar esse recurso de forma equilibrada e equânime. Então, essas entidades que estão precisando de recurso, invistam em ir a Brasília, iniciar esse contato com os parlamentares da sua bancada, mas, sobretudo, levar números e produtividade. Que aí você, de fato, é visto com outro olhar, de uma outra forma, e certamente respeitado
não só por estar ao lado de um político, mas por você estar mostrando, comprovando que a saúde está sendo privilegiada na finalidade e princípio da entidade. Rodrigo, a gente chegou ao fim aqui do nosso bate-papo. Muito obrigada, acho que foi muito esclarecedor. É um tema muito novo que com certeza a gente vai continuar acompanhando. E para encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos acompanhando, seja um gestor de saúde, seja um profissional que de repente atua também de alguma forma na gestão. Fica à vontade. Olha, tem tanta coisa para falar, mas o recado que eu deixo hoje é o seguinte, que a excelência, parafraseando Aristóteles, né? A excelência não é um ato, ela tem que ser um hábito. Então, todos que estão capitaneando aí uma entidade filantrópica, que estão conduzindo leitos, conduzindo a salvaguarda de vidas, eles precisam buscar excelência a todo momento, ainda que os recursos sejam parcos, ainda que as portas sejam fechadas. A excelência ela tem que estar ali, porque nós estamos lidando com o bem da vida, com a vida, e a vida não pode esperar. Então, que nenhuma gestão, obviamente, está acima da entidade. A entidade ela está acima de todos, obviamente abaixo da saúde, mas que o recado é esse: trabalhe com excelência, busque o melhor, porque é vida ou morte. Muito obrigada, Rodrigo, mais uma vez. E a você que nos acompanha, obrigada pela sua audiência. Eu te vejo no próximo episódio.